As religiões do mundo, do animismo à antropologia moderna. Deus nos recria como pessoas, continuamente, através de outras pessoas com as quais nos relacionamos. No fundo, a pessoa não é somente para outra pessoa, mas radicalmente para a pessoa divina. Leonardo Boff. É imprescindível lembrar que a história da religião é tão antiga quanto a história do próprio homem. E, de fato, não existem teorias concretas capazes de explicar a origem das religiões. Entretanto, alguns desses estudos são comumente aceitos. O animismo, uma teoria geral proposta pelo antropólogo inglês Edward Taylor, sugere que experiências tais como sonhos, visões, alucinações e o estado inerte de cadáveres levaram os povos primitivos a concluir que o corpo era habitado por uma alma. Segundo a teoria, vistos que eram frequentes os sonhos com estes entes falecidos, presumia-se que uma alma continuava a viver após a morte, que deixava o corpo e morava em árvores, rochas, rios e assim por diante. Por fim, os mortos e os objetos nos quais se diziam que as almas habitavam vieram a ser adorados como deuses. Outro antropólogo inglês, Robert Meret, propôs o aprimoramento do animismo, o que chamou de animatismo. Em vez de terem a noção de uma alma pessoal, os povos primitivos acreditavam na existência de uma força impessoal, ou poder sobrenatural que dava vida a todas as coisas. Tal crença provocou um sentimento de reverência e temor no homem, o que se tornou a base para sua primitiva religião. Para Meret, a religião era principalmente a reação emocional do homem diante do desconhecido. Em 1890, um especialista escocês em folclore antigo, James Frazer, publicou o influente livro The Golden Bough, O Ramo Dourado, no qual argumenta que a religião surgiu da magia. Segundo Frazer, o homem tentou primeiro controlar a sua própria vida e o seu meio, por imitar o que via acontecendo na natureza. Os primeiros humanos passaram a tentar aplacar os poderes sobrenaturais e a suplicar a ajuda deles, ao invés de tentar controlá-los. Os rituais e magias viraram sacrifícios e orações, e assim começou a religião. Imagine-se como um dos primeiros humanos a andar sobre a face da Terra. Rios, florestas, desertos, montanhas, oceanos e mares. Centenas de animais e plantas povoando os céus, a terra e as águas. Neste mundo, o novo seria parte constante da sua realidade.
após milhões de anos evoluindo a partir da interação com outros humanos e a natureza, de repente você se vê consciente de sua própria existência e intencionalidade no mundo. Era o princípio daquilo que conhecemos hoje como inteligência subjetiva, ou seja, essa capacidade de transcender a própria realidade, atribuindo a ela significância e significado, responsável pelo surgimento das questões mais primitivas da nossa existência: quem somos, aonde estamos e para onde vamos. Em reação a estas questões, surgem em nossos antepassados a ideia de que o mundo teria de alguma forma sido criado para eles. A criatura concebe a ideia de um criador. Nasce assim o que conhecemos hoje como antropomorfismo, a busca pela compreensão da realidade circundante através da atribuição de características e comportamentos típicos da condição humana a formas inanimadas da natureza ou aos seres vivos irracionais. O simbolismo, por via dos signos, se dá como princípio básico para o surgimento das religiões. Assim como a imagem, o signo é um ser concreto, mas assemelha-se ao conceito por seu poder referencial. Um e outro não se referem exclusivamente a si mesmos. Além de si próprios, podem substituir outra coisa. Levi Strauss. Este é o Sol. Sem dúvida, o símbolo máximo do antropomorfismo humano. É simples entender os motivos que levaram os seres humanos a venerá-lo como Deus. O Sol nos aquece, nos protege, nos dá alimento e está acima de nós. É onipresente e ele triunfa na imensidão dos céus. O Sol apresenta aos seres humanos a ideia de dualidade. O bem e o mal passam a existir, em forma de luz e trevas, dia e noite. As dúvidas sobre quem somos e aonde estamos encontraram amparo na existência desse Ser Supremo. A partir daqui, somos seus filhos, frutos de sua criação e definitivamente estamos no mundo que ele criou para todos nós. É para ele agora que faremos a pergunta: para onde vamos? Mediante a efemeridade dos deuses primitivos, uma questão é certa e inerente na existência humana: a morte. A morte se torna responsável pelo maior contrassenso do universo. Se tudo foi criado para os humanos, a ideia de que nosso Criador simplesmente ao acaso apagaria a nossa existência era de fato inaceitável, dando origem ao conceito de espírito. A subjetividade humana vence a morte e se completa. As transformações da morte sugeriram-lhe a dissociação do indivíduo num corpo e numa alma, originalmente várias. O seu caminho mental seguiu deste modo uma trajetória paralela ao processo de desintegração que a morte inicia.
A recordação duradoura dos mortos tornou-se o fundamento da suposição de outras formas de existência e deu ao homem a ideia de uma sobrevivência depois da morte aparente. Sigmund Freud. Ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade do espírito ou alma humana, o sentimento entre nossos antecessores era de confiança, o que provocava neles uma atitude contrária à dúvida. A fé passa a existir. Junto à ideia de natureza sagrada do homem, surge o livre-arbítrio humano, que dá liberdade às suas ações. O divino agora nos completa. Não estamos mais imersos no oceano de nossas próprias incertezas. Sabemos quem somos, aonde estamos e para onde vamos. A partir deste momento, o homem primitivo está ligado a Deus, ao mundo e aos seus semelhantes. Através do complexo sistema de relações sociais que inclui conhecimentos, crença, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outros hábitos e capacidades adquiridas pelo ser humano. A cultura engloba todas as formas de comportamento do homem, caracterizando-se por ser um fenômeno social, em que as especificidades e singularidades explicam a diversidade cultural dos diferentes grupos sociais. Edward Taylor. A sofisticação das ferramentas de comunicação, em especial a escrita, o aumento da população humana no planeta, o surgimento das primeiras civilizações e os avanços tecnológicos fixaram e moldaram a religião dentro das sociedades humanas. Dos ritos primitivos da África à Mesopotâmia, passando pela Índia, China, Egito, América do Sul, Grécia e Roma até os dias atuais. As religiões se espalharam pelo mundo através dos sistemas de crença conhecidos como animismo, deísmo, manismo, magismo, panteísmo, teísmo e toteísmo. O teísmo, por exemplo, sistema de crença adotado pelas maiores religiões do planeta na atualidade, divide-se em 3 grupos. O monoteísmo, crença em um só Deus, onde estão incluídas religiões como cristianismo, judaísmo e islamismo. O politeísmo, a crença em vários deuses, praticado por religiões como xamanismo e druismo. E o enoteísmo, crença em vários deuses, mas com a presença de um Deus supremo a todos, como o grande Zeus, adorado pelos antigos gregos. As religiões, embora se diferenciem em diversos aspectos, possuem elementos de convergência que as aproximam e evidenciam seu papel político, espiritual e social ao longo da história humana. Uma das figuras mais adoradas na história religiosa nasceu de uma virgem, foi batizado aos 30 anos,
teve 12 seguidores, foi traído, morto e ressuscitou no terceiro dia, vencendo assim a morte e se unindo a uma trindade divina, na qual é conhecido como o Filho de Deus, a verdade e a luz. Estes fatos fazem parte da história de vida e morte de Jesus Cristo, a figura máxima do cristianismo. Entretanto, estes também são fatos que narram a existência de Horus, o deus Sol do Egito, de 3.000 anos antes de Cristo. Para tentar entender, estudar e salientar a própria natureza da religião, a sociedade moderna desenvolveu a teologia. Ciência que estuda o conjunto dos princípios de uma religião ou doutrina, que se ocupa de Deus, de sua natureza e seus atributos e de sua relação com o homem e com o universo. A teologia moderna se preocupa com a harmonização dos povos através da compreensão da diversidade religiosa existente, levando em consideração as atrocidades que podem ser cometidas pelo lado mais sombrio da religião, o fundamentalismo. Centenas e milhares de pessoas foram mortas e são mortas todos os dias em função de uma fé cega, desumana. Old pirates, yes, they rabbi. Tendo em vista todos estes fatores, teólogos modernos como Leonard Boff, escritor e professor universitário, expoente da teologia da libertação no Brasil, se preocupam em buscar através de seus estudos a dissolução desses conflitos. Olha, quase todas as religiões hoje, inclusive setores da Igreja Católica, estão doentes da doença do fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? O fundamentalismo diz: a minha verdade é a única e as demais são falsas e são errôneas, e o erro não tem direito, tem que ser combatido. Então nós dizemos não, há muitos caminhos para a verdade. Há um famoso poema de um grande poeta espanhol, Antônio Machado, que responde: a minha verdade, não a minha verdade, a verdade. Procuremos juntos a verdade. E quando a encontrarmos, seremos muito mais enriquecidos. Have no fear for atomic energy,
'cause none of them can stop the time. Como cristão e ex-membro da Ordem dos Frades Menores, Boff acredita que a interpretação dos ensinamentos de Jesus Cristo devem ser feitas na busca pela libertação de injustiças causadas por condições históricas, econômicas, políticas ou sociais. Em seu livro O Destino do Homem e do Mundo, publicado em 1973, o teólogo afirma que as religiões estão assentadas sobre 3 relações básicas: Deus, o mundo e o outro. Redemption songs. Redemption songs. Segundo Boff, o homem é senhor do mundo, ou seja, o mundo foi criado para os seres humanos para que possamos retirar dele aquilo que é necessário à nossa sobrevivência e, consequentemente, nos trazer satisfação e felicidade. Entretanto, não devemos estabelecer uma relação desarmoniosa com o planeta, através do uso desmedido de seus recursos. Boff evoca que o trabalho é o meio pelo qual o homem realiza essa administração consciente dos recursos que lhe foram dados. É pelo trabalho que o homem se torna senhor da situação, transformando-a em paisagem humana e subordinando-a à satisfação de suas necessidades. Com isso, o homem realiza seu estatuto criacional, de ser imagem e semelhança de Deus. Para Boff, o trabalho é organizado pelas profissões, que representam um modo prático e teórico, sistemático e ordenado como o homem aborda e senhoria o mundo. São as profissões um tipo de corpo sistemático de teorias que possibilitam a distinção de autoridades profissionais que, em suma, geram a sensação de comunidade e compõem um código de ética dentro de nossa cultura, o outro. O teólogo afirma que as relações sociais e convívio entre seus semelhantes é fundamental para a plenitude espiritual e existencial do homem. Ele acredita que o verdadeiro poder entre os homens assenta-se no amor, e que este poder não reside na submissão do outro, e sim no serviço, ou seja, naquilo que dedicamos a fazer em prol dos outros, e no respeito à sua liberdade. Leonard Boff acredita em Deus como sendo a natureza da verdade e da vida, o amor e a bondade em sua máxima expressão. É dele que provém a vocação dos homens, e a fé consiste em aceitar, compartilhar e comungar com essa natureza divina. Deus dá uma vocação ao homem, que deve segui-la de forma consciente. A vocação é o chamado de Deus à destinação e ao próprio futuro do homem, na qual reside o seu verdadeiro propósito existencial, que deve ser realizado constantemente no presente, através da reflexão sobre o passado e sempre em busca das perspectivas futuras. A vida do homem é o próprio mistério divino. O futuro do mundo é, portanto, o reino de Deus, aonde Deus será tudo e todas as coisas. Isso não é um futuro, mas sim um futuro presente. O reino e o fim já estão presentes dentro do mundo. Por isso, segundo a fé cristã, o mundo caminha não para uma catástrofe cósmica, mas para a plenitude na qual reside o verdadeiro destino do homem e do mundo. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz. Em nossa pequena viagem pela história humana, fica claro a importância de uma nova conscientização harmoniosa entre as religiões de todo o mundo. E talvez Leonard Boff esteja completamente certo ao dizer que as relações entre Deus e o mundo se regem pelo amor. Deste modo, irão se realizar um dia todos os dinamismos latentes na vida humana, podendo assim o espírito, em sua sede insaciável de ver, de saber, de sentir, de amar e comungar com toda a realidade, chegar totalmente a si mesmo e encontrar sua total realização. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição só a guerra faz.
Onde não reina a liberdade, não pode haver amor. Leonardo Boff. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim.